Pastor Leidivan Ross. Tudo bem, pastor? Oi, tudo bem, minha irmã? Tudo bem, irmã Maria? Tudo bem, graças a Deus. Pastor, seja muito bem-vindo à Igreja da Vila Formosa. Sinta-se bem em nosso meio. As nossas casas estão de portas abertas para o Senhor. Seja bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado de coração. Agradece aí, pastor Álvaro, aí pela oportunidade. Irmão Toninho também, que nos estendeu o convite. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Mesmo que de forma virtual, né? Para a gente é um prazer. Vamos estudar, Pastor, vamos estudar a palavra de Deus? É comigo agora? isso. O pastor se apresenta para o pessoal. Tem alguns que não te conhecem ainda, pastor. Então, tá bom, eu sou o pastor Leidivan Ross. Já estive aí na igreja de Vila Formosa, não sei se há 3 ou 4 anos aproximadamente. Tive o prazer de pregar aí para vocês. Estivemos também com vocês aí, é no Zoom, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes, não lembro, né? Já estivemos no Zoom com vocês, né? Atualmente eu estou trabalhando aqui na Novo Tempo, né? Faço parte da equipe da escola bíblica, preparando estudos bíblicos, conteúdo para vídeos, né? Fazendo atendimento às pessoas que ligam para cá em busca de aconselhamento, às vezes quer tirar alguma dúvida da Bíblia, tem outros que querem discutir e coisa e tal, né? Mas aí a gente não dá também muita atenção, porque o nosso objetivo aqui não é discutir Bíblia, né? Mas existe alguns que ligam para cá para provocar, né? E também a gente faz o programa Lugar de Paz todos os dias, 5 horas da tarde, e com a reprise 3h30 e 6h30 da manhã, né? Já estivemos aqui trabalhando na Novo Tempo há 6 anos, fazendo também, inclusive, Lugar de Paz. Saímos, ficamos 3 anos, 1 ano em Bragança Paulista, 2 anos em Vitória, no Espírito Santo, e agora retornamos para cá. E para mim, mais uma vez, eu digo, é um prazer estar com vocês nesta noite, né? Estamos aí em oração pelo pastor Wagner e pela esposa Ana, para Deus recuperá-los o mais rápido possível, para eles voltarem à sala de oração 57. Tá? Bom, a proposta aqui é a gente estudar com vocês pelo menos um livro daquilo que nós conhecemos por profeta menores, né? E profeta menores não porque tem menor significado, né? Mas porque em comparação com Isaías, Jeremias, Ezequiel e até o próprio livro de Daniel, né? Os outros livros são menores, né? Não no seu conteúdo em si, no seu significado, na sua importância para o povo de Deus, mas no tamanho, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do livro de Joel, né? E Joel tem apenas 3 capítulos, né? E eu tive a curiosidade ali de contar, se eu não me engano, 73 versículos, né? Então, comparado aí com Isaías, que tem 66 capítulos, o livro de Joel é chamado, então, de livro de profeta menor, né? Então, quero convidar vocês a abrir a Bíblia aí no livro de Joel, né? O livro de Joel foi escrito em aproximadamente 850 antes de Cristo, né? Mais ou menos aí no tempo do rei Joás, né? E a mensagem dele tem de ver com um contexto muito específico que estava passando o povo de Deus naquela época, né? Então, quando a gente lê o livro de Joel, a gente vê ali que 3 calamidades, pelo menos 3 calamidades afetaram uh, uh, o povo de Israel, né? A nação de Israel, 3 calamidades, né? Então, nós temos ali, não vou falar em ordem aqui dos acontecimentos, né? Mas
é o que a gente vê ali, né? De repente não é essa a ordem, né? Mas parece que é, né? Uma praga de gafanhoto, né? Devoradores que passaram e comendo lavoura, comendo pasto e assim por diante, seguido de uma seca que sobrou, a seca consumiu, né? E depois um fogo. Então, o que sobrou do gafanhoto, a seca consumiu, e o que sobrou da seca, se é que resta alguma coisa da seca, palha, né? O fogo veio e consumiu. Então, essas três calamidades assolaram a nação de Israel no tempo de Joel, né? Então, por causa disso, é lógico, o gado sofreu, a nação estava sofrendo, e essas calamidades afetaram a nação de tal forma que Joel chega a dizer que não havia ofertas de manjares, né? Então, já que havia consumido o produto do campo, ia oferecer o que a Deus, né? Então, até os cultos, as cerimônias que eles prestavam a Deus, né, no templo, tudo isso aí foi afetado por causa dessas calamidades, né? Então, nesse contexto de calamidade, chega Joel e ele traz então uma mensagem, né, uma mensagem de advertência, uma mensagem de exortação e uma mensagem também de esperança e de restauração. Então, o livro de Joel, entre outras coisas, ele fala dessas calamidades, ele aponta para o tempo do fim, para o dia do Senhor, né? Várias vezes ele fala a respeito do dia do Senhor, sinais que precederiam o dia do Senhor, né? Os sinais, por exemplo, na natureza, sol, estrelas e assim por diante, né? E aí ele faz uma promessa que eu acho que essa promessa é o centro do livro de Israel, de Joel, perdão. E pelo menos eu acho que é o texto mais conhecido de Joel, né? Então ali nós temos uma promessa, e é lógico que para o tempo que estava sendo escrito, né? Como uma restauração para o povo, para a nação, e como nós vamos ver também uma aplicação desta promessa e desta profecia para o futuro, e qual é o significado dessa profecia para nós, né? Então, esta profecia, e eu chamo também de promessa, porque não deixa de ser uma promessa, né? Essa profecia, ela se encontra em Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29. É um texto muito conhecido, né? Eu acredito que é o texto mais conhecido de Joel, né? Então, nós vamos ler o texto e, mais uma vez, nós vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos ajude ao estudarmos a sua palavra. Eu vou ler o texto e depois eu vou fazer uma oração. Diz assim, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Naqueles dias de restauração, tá bom? Que a terra estava devastada, né? Então vamos orar e depois a gente volta ao texto. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade deste culto, do louvor, da adoração, de estarmos com a Igreja de Vila Formosa, para agora, Senhor, estudarmos a Tua palavra. Tua palavra foi lida, outros versos serão lidos, e pedimos a Deus, em nome de Jesus Cristo, que Tu abras o nosso entendimento agora, dando-nos discernimento espiritual para podermos entender aquilo que está escrito aqui. E não somente isso, Senhor, pedimos a unção do Teu Espírito Santo
para que o texto da tua palavra, o texto das Sagradas Escrituras, se aplique ao nosso coração para a edificação da tua igreja e o preparo de um povo para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, algo chama a minha atenção nesse texto que nós acabamos de ler aqui, né? Porque aqui fala com todas as letras e com toda a certeza do derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, né? E alguns versículos atrás aqui, o versículo 23, fala da chuva temporânea e a chuva serúdia. Então, olha só, a terra está desolada, né? Gafanhoto vem e come, vem uma seca e depois vem o fogo, consome tudo. Não há plantio, não há colheita, o gado sofre, o povo sofre. As cerimônias no templo, inclusive, elas são interrompidas. E aí, no versículo 23, Deus ele promete aqui a chuva, derramar, né? Vai derramar a justa medida da chuva. E esse derramar aqui é interessante que esse derramar ele tem um relacionamento, né, no contexto das cerimônias do templo, quando a água era derramada. Então, é uma referência, inclusive, à restauração dos serviços do templo por causa da chuva que viria, né? Porque uma coisa dependia do outro, né? Então, o Espírito Santo de Deus, isso é interessante nós observarmos, o Espírito Santo, que na Bíblia ele é retratado, ele é simbolizado pela água, a água viva é o Espírito Santo. O rio que corre do trono de Deus é o Espírito Santo. O rio da vida que sai do trono de Deus lá no santuário celestial é o símbolo do Espírito Santo, né? Então, quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer da água e espírito, água e espírito ali uma coisa só. Então, o Espírito Santo é simbolizado por água. Então, a água vai ser derramada sobre a terra para poder restaurar a terra, para que haja plantio, para que haja colheita, para que haja fartura, para que se restabeleça a ordem das coisas, da nação, as finanças, a economia, enfim, né? E aí ele faz, então, um paralelo com isso, dizendo que do mesmo jeito que Deus derramaria água sobre a terra, que derramaria também o Espírito Santo, derramar, né? Derramar água, derramar o Espírito Santo sobre o povo de Deus para que houvesse sonhos, visões, comunicação entre Deus e o seu povo e assim por diante. Agora, o que me chama a atenção aqui é que no início do versículo 28, você pode abrir a sua Bíblia aí para confirmar esse detalhe comigo, e diz assim: e acontecerá depois. Isso me chama a atenção. E acontecerá depois. Depois do quê? E essa é a pergunta que precisa ficar na nossa mente, né? Deus faz uma promessa de derramar o seu Espírito Santo, há uma profecia a ser cumprida, e Deus diz, essa profecia só vai ser cumprida depois que alguma coisa acontecer. E o que tem de acontecer para que Deus cumpra a sua profecia? Porque essa profecia aqui ela é condicional. E então, se nós observarmos aqui alguns versículos, por exemplo, no capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: cingivos de saco, de pano de saco e lamentais sacerdote, uivai ministros do altar, vinde ministros de Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada e a oferta de manjares e libação, como nós já falamos. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, depois do que Deus vai cumprir a sua promessa do derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo, depois que houver esse clamor, depois que houver essa atitude de humildade e contrição na presença de Deus.
depois que os nossos líderes, né, os líderes da igreja, se compenetrarem ou se conscientizarem da importância de buscar a Deus em jejum e oração. Então, a profecia ou a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela é condicional a essa atitude do coração. E não termina aqui. Por exemplo, os versículos, capítulo 2, versículos 12 e 13, vai aí mais ou menos na mesma linha. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? A gente sabe que quando havia uma calamidade em Israel, jogava cinza na cabeça, rasgava as vestes e assim por diante, né? Em atitude de humildade, em atitude de contrição, de busca de Deus, né? A gente vê esse relato em vários momentos da história de Israel. Aí Deus está falando aqui, ó, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. E ainda continuando aí no versículo 15, tocai a trombeta em Sião. A trombeta era tocada para convocar o povo, é um dos motivos, né, para convocar o povo, né? Promulgai um santo jejum, ó, de novo aqui o jejum sendo promulgado. Proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões e reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, a oração que tem de ser feita, poupa o teu povo, ó Senhor, e não esqueças, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Então, é um pedido de uma conversão a Deus, de se proclamar um jejum, de se reunir numa congregação solene para orar, para buscar a presença de Deus, porque a nação está em calamidade, né? Então, converta-se, rasga o coração em vez de rasgar as vestes, né? Porque rasgar as vestes, quem sabe, era só uma cerimônia exterior, e Deus está dizendo, ó, vai mais profundo, né? Porque o problema é mais profundo, o problema está no coração, o problema está no interior, né? E a gente tem a tendência de iluminar o exterior, de preparar o exterior, mostrar um exterior bonito, seja lá o que for, para chamar a atenção, para estar em evidência. Fundo aí, porque você precisa realmente de uma conversão, de uma volta completa para Deus. E aí, depois de sugerir isso aqui, né, se vocês fizerem isso, houver um arrependimento, uma contrição, uma humildade, um clamor, um jejum, oração, congregação solene, né? Rasgar o coração na presença de Deus. Aí depois, somente depois disso, Deus vai cumprir a promessa e vai mandar a chuva. A chuva para restaurar o povo, né? A chuva do poder do Espírito Santo. E a gente sabe que esta profecia, ela já se cumpriu em parte. Essa profecia teve o seu cumprimento no Pentecostes, né? E se você abrir a sua Bíblia, em Atos, no capítulo 2, versículos 16 e 17, Pedro fazendo lá a defesa, né? Depois que disseram que aquela manifestação do Pentecoste, de falar de outras línguas, que aquela manifestação era resultado do embriaguez, né? Como é que eles poderiam estar falando outras línguas se eram homens simples, pescadores, homens rudes, iletrados, né? Deve estar todo mundo bêbado e 9 horas da manhã ainda, né? Aí ele vai fazer uma defesa, né? Não, vocês estão equivocados.
O que vocês estão vendo aqui hoje é o cumprimento de uma promessa. Que cumprimento da promessa? Está aqui no versículos 16 e vai até aí o versículo 21, citando o texto de Joel, né? Inclusive com os sinais que vão anteceder o fim, os sinais que vão anteceder a volta de Jesus, né? Acontecerá, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, e os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, aquela profecia de Joel lá, de restauração do povo de Deus pela chuva e o poder do Espírito Santo, ela tem esse cumprimento, e eu digo cumprimento parcial aqui no Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus ele foi derramado sobre os discípulos. Pedro levantou, os 11 discípulos levantaram também, e Pedro fazia o sermão, e os 11 discípulos ali, eles interpretavam ou traduziam o sermão de Pedro na língua daqueles povos que estavam ali representando, aquelas pessoas que estavam representando as diversas nações que estavam ali em Israel para aquela festa, né? Então, foi a manifestação do poder do Espírito Santo. E essa manifestação foi tal que essa manifestação transformou completamente aqueles homens. Porque se esses homens eram iletrados, se esses homens eram rudes no falar, embrutecidos no jeito de ser e coisa e tal, o poder do Espírito Santo transformou a forma deles até mesmo de falarem. Ellen White diz isso. O linguajar deles passou a ser um linguajar polido, né? O aramaico que eles falavam, né? Perfeito, sem nenhum erro de gramática, ou seja lá o que for. O poder do Espírito Santo conferiu a eles a ousadia de pregar sem medo. Você vai ser preso. Por mim, pode prender do jeito que for, vou continuar pregando. Foram presos e depois saíram e continuaram pregando o evangelho sem medo, e muitos deles morreram por causa disso, e a gente entende isso, e foram usados pelo poder de Deus para pregar o evangelho a todo mundo, de acordo com Colossenses capítulo 1, 23. O evangelho foi pregado a todo mundo conhecido naquela época pelo poder do Espírito Santo. É o cumprimento do livro de Joel. E aí a gente tem de fazer a mesma aplicação. A gente tem de fazer a mesma ligação. Sabe por quê? Porque lá em Joel diz assim: e será que depois eu derramarei o meu Espírito Santo? E o dom do Espírito Santo, lá em Joel, ele era condicional à busca com humildade, com contrição, com arrependimento, com oração, com jejum. Será que o mesmo aconteceu com os discípulos? Perfeitamente. Havia uma condição para eles receberem o poder do Espírito Santo, porque eles não poderiam receber o Espírito Santo de qualquer maneira. Coloca isso na sua cabeça. Você não recebe o Espírito Santo porque você ora pedindo o Espírito Santo. Você pode rachar o seu joelho orando pelo poder do Espírito Santo sem receber o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é dado mediante algumas condições e Deus não abre mão disso. E os discípulos tiveram de cumprir esta condição. E qual foi a condição? No capítulo 1 do livro de Atos, nós conhecemos a história. Jesus estava voltando para o céu, os discípulos ali, cheios de história para contar, já imaginou? 3 anos e meio com Jesus Cristo? Quantas histórias, quantos milagres, quantos testemunhos, quantos sermões, quantos ensinamentos. Esses homens viram o cego recebendo visão. Eles viram coxo andar. Eles viram leprosos sendo purificados na sua pele
Eles viram mortos sendo ressuscitados. Eles viram Cristo andar sobre as águas. Alguns viram a transfiguração, a divindade rompeu sobre a humanidade. Eles viram a glória de Deus. Sabe lá o que é isso? Eles viram água sendo transformada em vinho. Eles viram pão sendo multiplicado. Eles viram as maravilhas dos ensinamentos de Jesus. Gente, quanta história esses discípulos tinham para contar. Aí Jesus chega para eles e fala assim, ó, vocês não vão contar nada, não. Vocês não vão contar nada. Vocês vão voltar, vão ficar em Jerusalém. Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam o cumprimento da promessa. Ó, o cumprimento da promessa. Vocês não estão aptos para pregar porque vocês têm conteúdo. Vocês não estão aptos para pregar porque vocês têm conhecimento. Vocês não estão aptos para treinar porque vocês têm tecnologia, vocês têm material, vocês têm recursos. Para pregar, e a pregação alcançar o coração das pessoas, vocês precisam do poder de Deus, vocês não estão preparados para o poder. Receber o poder. Vocês só vão receber o poder depois. Não se esqueçam lá de Joel, tá? E há de ser que depois. Depois do quê? Depois que se humilhar. Depois que jejuar. Depois que orar. Depois que se converter. Depois que rasgar o coração. Depois que quebrantar o coração na presença de Deus. Depois que chorar. Depois que clamar. Depois que clamar. Aí sim, quando acontecer isso, eles vão receber o poder do Espírito Santo. A história se repete com os discípulos. E aí eles ficam 10 dias lá, numa casa, e ali eles vão orar. E antes de receber o poder do Espírito Santo, em oração, eles tiveram de acertar as intrigas deles, as arestas deles, porque um queria ser maior do que o outro. Um queria ser superior ao outro. Um queria ter mais evidência do que o outro. Eles tinham de resolver esses problemas, as desavenças que havia com eles, né? Sentimento de superioridade. Eles tinham de resolver tudo isso aí. Sabe por quê? Porque o coração deles precisava ser preparado para receber o poder. Porque o poder em mãos erradas é muito perigoso. Já pensou se eles recebem o poder todos divididos, um contra o outro? Um ia destruir o outro por causa do poder. E o poder faz coisas. O poder faz as coisas acontecer. Então não é poder. Então, se eles recebem o poder assim, ó, o que ia acontecer com essa igreja? Então era necessário que eles estivessem unidos pelo poder do Espírito Santo para receber o Pentecostes. Interessante isso aqui, né? Eles precisavam primeiro da unidade do Espírito Santo para depois receber o poder do Espírito Santo. E isso aconteceu com eles. Eles ficaram unidos. Unidos. Eles estavam unidos na mesma casa. E quando Deus olhou e falou assim, olha, agora eles estão preparados para receber o poder, porque o poder em mãos erradas traz prejuízo à causa de Deus, aí Deus concedeu-lhes o poder. E eles fizeram o que fizeram depois do Pentecostes. E o livro de Atos, as epístolas dos apóstolos estão aí para nos mostrar isso. As cartas estão aí para nos mostrar o que aconteceu com a igreja cheia de poder. Mas só que essa história de Joel aqui, essa profecia de Joel, ela não para aqui. Porque ela tem ainda um outro cumprimento. Um cumprimento nos nossos dias. Nós esperamos por este cumprimento. O que aconteceu com os discípulos foi a chuva temporã. A chuva temporã, ela preparava a terra para o plantio. E o evangelho foi plantado. A chuva serôdia, ela preparava
a semente para um amadurecimento para depois ser colhido. E nós hoje esperamos essa chuva serôdia. Nós esperamos o poder do Espírito Santo. E sabe por que as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer na pregação do Evangelho? Porque nós não temos poder. Nós temos recursos. E como nós temos recursos? Quantas pessoas capacitadas nós temos, com conhecimento? Quantas coisas nós temos? Mas não temos o poder. Somos falhos em poder. Ainda não recebemos a chuva serôdia. Recebemos gotículas. E Deus está ansioso para derramar sobre a sua igreja o poder do Espírito Santo. E assim como foi lá no livro de Joel, onde diz, e depois eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, é assim como os discípulos também, eles tiveram de procurar essa unidade em oração para depois receber o Espírito Santo. Alguma coisa precisa acontecer, escuta o que eu vou falar, hein? Alguma coisa precisa acontecer nos nossos relacionamentos para nós sermos capacitados para receber o poder do Espírito Santo. Porque se a gente recebe o poder do Espírito Santo do jeito que nós estamos hoje, em busca de evidência, de promoção, de não sei o quê, né? Eu faço uma coisa, eu tiro uma selfie para colocar lá, para alguém curtir, ou seja, para me promover de alguma forma. Entendeu? Infelizmente é isso que acontece, né? Números que promovem, relatórios que promovem, fotografias que promovem, postagens que promovem, para a gente ter mais curtidas, mais seguidores, para alguém chegar e dizer, poxa, você é legal, você é... Entendeu? Você está em evidência. Nunca o poder do Espírito Santo vai ser dado a uma igreja assim. Uma igreja que trabalha por promoção. Uma igreja que faz as coisas por promoção. Departamentos que agem porque precisam se promover. Aí Deus olha de lá e fala assim, vocês não compreenderam a história? Não compreenderam o depois? Que alguma coisa tem de acontecer antes? Então, alguma coisa tem de acontecer antes. O evangelho precisa ser pregado a todo mundo. E o evangelho não vai ser pregado do jeito que está sendo pregado, gente. É uma ilusão a gente pensar e começar a fazer conta, dizendo, ó, tal cidade, tantos adventistas por 1.000 habitantes. Esquece disso. Nós nunca vamos pregar o evangelho do jeito que nós estamos pregando. Alguma coisa sobrenatural precisa acontecer no seio da igreja. Alguma coisa muito, muito diferente. Um poder extraordinário precisa acontecer e nos possuir para que esse evangelho seja pregado de uma vez por todas. E não vai ser pregando do jeito que a gente está pregando. Do jeito que nós estamos pregando, Jesus não volta aqui nunca. Alguma coisa de extraordinário precisa acontecer. Alguma coisa sobrenatural precisa acontecer com essa igreja. E que coisa é essa? O derramamento do Espírito Santo. A chuva serôdia, que vai colocar no nosso coração o paixão pelas pessoas e vai nos dar o poder necessário para pregar a todo mundo. Mas antes disso, e essa é a questão esta noite, esta é a questão de Joel. Antes disso, alguma coisa precisa acontecer nos nossos relacionamentos e no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos consertar as coisas que estão estragadas nos nossos relacionamentos. Nós precisamos, pela graça de Deus, vencer o desejo de estar em evidência, de ser maior do que o outro, de ser superior do que o outro. Nós temos de parar com os mexericos, com as fofocas, com os comentários. Onde eu tiver oportunidade, eu vou falar isso. Onde eu tiver oportunidade, eu vou repetir essa mensagem. Porque é isso que nós estamos precisando neste momento. Não adianta nós fazermos reuniões pedindo a Deus o poder do Espírito Santo. Ele vai olhar para nós e falar assim, vocês não estão preparados para receber o poder.
vocês precisam humilhar o coração um na presença do outro. Um precisa pedir perdão para o outro. Um precisa procurar o outro, falou, fulano, ó, você me perdoa lá, eu fiz isso, eu falei isso, sabe? E mesmo que você não tenha culpa, o problema é esse, cara. A gente quer ter razão, a gente quer estar cheio de razão e a gente quer esperar que o outro venha e se humilhe. E Jesus Cristo veio e mostrou o contrário, sabe? Deus estava cheio de razão e nós completamente errados, pecadores, né? Ele veio e se humilhou. Ele rasgou o coração naquela cruz por nós, sabe? Ele se deu. Ele se anulou completamente. Aí a gente precisa ter essa mesma atitude de humildade para com as pessoas que a gente não tem bom relacionamento, pessoas que a gente não se dá, que a gente não fala e passa ano e sai ano, se ela senta de um lado da igreja, eu sento do outro, se entra por uma porta, eu saio por outra, e sabe? Aí Deus vai e fala assim, olha, eu estou cheio de vontade de derramar sobre essa igreja o poder do Espírito Santo, mas eu vejo que desse jeito não vai dar. Vocês precisam, em primeiro lugar, de unidade e depois poder. Precisam de humildade, precisam de contrição, precisam de jejum, precisam de oração, precisam de clamar, precisam invocar a presença de Deus, precisam se converter e rasgar o coração na presença do Pai, pedindo misericórdia, perdão dos pecados, precisam interceder um pelo outro. E aí, quando vocês começarem a interceder um por outro e essa intercessão produzir a unidade, então eu vou derramar sobre vocês o poder do Espírito Santo. Interessante isso que eu acabei de falar aqui agora, né? Quando a gente intercede por alguém, o nosso coração é ligado a esse alguém. Não esquece isso, não. Por favor. Então, se alguém fez alguma coisa contra você, comece a orar por essa pessoa. Comece a citar o nome dessa pessoa na presença de Deus, pedindo a Deus por essa pessoa. O seu coração vai ser ligado a ela. Quando você ora por uma pessoa, o seu coração fica ligado. E quando você sabe que uma pessoa está orando por você, você abre o seu coração a essa pessoa. E você sabe disso. Eu tenho muitas pessoas que frequentemente falam assim, pastor, eu estou orando por você e por sua família. Como eu preciso, como eu preciso. O meu coração se abre na hora para essa pessoa, sabe? Se houver ali algum resquício de alguma coisa ali, isso aí vai embora na hora, sabe? Tal é a maravilha, né? Tal é o efeito da oração. E é isso que Deus está esperando de nós como igreja, sabe? A gente parar com as rivalidades, com as discussões, com as disputas, para Ele olhar para nós e falar assim, agora esse povo está unido. Agora esse povo vai usar o poder de forma certa. Agora o poder vai ser utilizado para pregar o evangelho de diversas formas. Agora eu posso derramar sobre eles o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2. Então, Deus está olhando para nós agora, nesse exato momento, e está esperando por essa oportunidade. E eu quero convidar você hoje, em nome de Jesus Cristo, a fazer um exame do seu coração. E você olhar aí se existe alguma coisa no seu coração que é de espírito de divisão, de rivalidade, de disputa. Não é fácil fazer esse exame, porque mais fácil é colocar a culpa no outro, colocar a responsabilidade no outro. Mas esse exame é necessário. E ele é possível pela graça de Deus. Você agora olhar aí dentro de você e falar, Senhor, eu tenho aqui uma situação com fulano de tal. Eu tenho uma situação aqui com um parente, com não sei o quê. Eu tenho uma situação aqui.
Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tu tires isto do meu coração. Aí Deus vai responder para você assim: eu tiro se você orar por essa pessoa. Eu tiro se você orar por essa pessoa. Aí você vai começar a orar por ela. Aí Deus vai fazer a obra no seu coração. Aí a igreja vai viver uma unidade, vai viver o amor, vai viver a misericórdia, a compreensão, a paciência, a longanimidade. A igreja vai viver o perdão. E a igreja, então, vai viver o sonho de Deus, a esperança de Deus, a expectativa de Deus para esta igreja. Uma igreja unida, preparada para receber a unção do Espírito Santo, para ter condições de pregar o Evangelho de forma sobrenatural, para que todo mundo seja divertido, para que o Evangelho do Reino seja pregado a todo mundo. E então virá o quê? Virá o fim. Só que lá no grego, São Mateus capítulo 24, 14, está assim: o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, então virá a colheita. A colheita só vem depois da chuva. E é isso que Deus está esperando. Que Deus abençoe esta querida igreja, que essa igreja se conscientize da importância da contrição, do arrependimento, da humildade, do jejum, da oração, do clamar a Deus, do invocar a presença de Deus. Que essa igreja esteja unida em oração uns pelos outros e que essa igreja se prepare, se qualifique e se habilite para receber a unção do Espírito Santo, para receber o poder, para pregar o Evangelho a todo mundo, para Jesus voltar a este mundo e nos levar para a casa de Papai do Céu. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos nós pelo poder da unção do Espírito Santo. Amém.